quando o autor está escrevendo, sempre tenta passar para os leitores aquilo que a gente está descobrindo. E o livro acaba sendo uma forma de uma descoberta coletiva. A gente envolve o aluno, né, envolve o leitor para esse tipo de descoberta e faz com que ele passe a ver o mundo dele de uma forma diferente. Ele começa a perceber que tem outras dimensões escondidas, né, em que a gente não se dava conta até ler algumas coisas sobre, por exemplo, a geografia da cidade, né, que vai descobrindo exatamente aquilo que a gente vive, mas que está inconsciente. Então, esses livros, eles nos ajudam a pensar que tem toda uma lógica por trás dessa vida que a gente leva. E o caminho da descoberta é o caminho que coloca o aluno diante da possibilidade de deixar de ser um receptor de conhecimento para ter uma posição mais ativa diante da vida. Quanto mais ele conhece sobre a vida dele, quanto mais ele conhece do mundo, mais ele se transforma num ser ativo. Então eu acho que a escola, o poder da escola e dessa sala de leitura que transcende a sala de aula e contempla um dinamismo maior para a escola, é a grande possibilidade do aluno se sentir um cidadão, na medida em que ele compreende o mundo em que vive. Meu nome é Ana Fania Alessandri Carlos, eu sou professora titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Os meus livros que vão fazer parte da sala de leitura são A Urbanização e Mundialização, Geografias de São Paulo, 2 volumes, e a Geografia na Sala de Aula. No caso do livro Geografias de São Paulo, que foi feito para os 450 anos da cidade de São Paulo, eles dizem respeito exclusivamente a um debate sobre a metrópole de São Paulo, né? Como é que a geografia vê a cidade? Neste livro fazem parte a maioria dos professores do Departamento de Geografia da USP, cada um através das suas pesquisas particulares. Então esse livro é muito interessante porque ele permite trazer uma visão tanto dos aspectos físicos da cidade, a geomorfologia da cidade, o sítio urbano do ponto de vista ambiental, tanto do ponto de vista da geografia humana. Como é que a população hoje de São Paulo, como é que essa sociedade vive a cidade de São Paulo, nos seus mais variados aspectos. Há também os professores que fazem a cartografia da cidade de São Paulo e que escrevem sobre essa cartografia. Então, esses 2 livros, né, que compõem a série sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, têm essa perspectiva. O livro sobre urbanização e mundialização já é produto de um convênio que o Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo fez com o Departamento de Geografia da Universidade de Barcelona. Então é um grupo de professores que trabalham com a geografia urbana e que vão trabalhar a metrópole de São Paulo e os catalães a metrópole de Barcelona, a contemporaneidade da metrópole de São Paulo e a contemporaneidade da metrópole de Barcelona. Esses 3 livros agora revelam o fato de que as transformações do mundo moderno podem ser lidas e compreendidas a partir das transformações da grande metrópole. Se trata do fato de que hoje as transformações na metrópole são cada vez mais rápidas e a população que mora na metrópole, o cidadão metropolitano, percebe essas mudanças cada vez mais rápidas, influenciando a vida deles, né? Como as pessoas sentem esses processos de transformação através das transformações das formas urbanas. Esse trabalho sobre urbanização e metropolização se liga especificamente a essas mudanças que ocorrem no mundo globalizado. Daí a ideia de trabalhar com São Paulo e Barcelona, porque se trata de uma metrópole de um país periférico e uma metrópole de um país chamado central, né, que sofrem os mesmos processos de transformação, né, em graus evidentemente diferenciados. No caso de São Paulo, as transformações que tornam o espaço ainda mais segregado. As diferenças são muito mais profundas na nossa metrópole do que na metrópole de Barcelona.
Sobre o livro As Geografias na Sala de Aula, o objetivo é voltar-se especificamente para o espaço da sala de aula e trazer para esse espaço um outro modo de fazer a geografia. Algumas pessoas pensam a geografia como a possibilidade de associar apenas a localização dos fenômenos no espaço. As Geografias na Sala de Aula traz para o debate o fato de que a geografia faz parte da vida das pessoas. E como é que ela faz parte da vida das pessoas? Todas as relações que nós mantemos com o outro, minha casa, na escola, nos momentos de lazer, dizem respeito ao fato de que todas essas atividades da minha vida cotidiana se realizam em determinados espaços, em momentos determinados do meu dia. O ato de ir às compras, o ato de ir ao cinema, de ir ao shopping center ou de brincar na rua, a geografia, ela diz respeito à vida das pessoas. E as transformações do espaço, no caso da cidade, dizem respeito às transformações da nossa vida. Então a geografia na sala de aula, por exemplo, é uma tentativa também de mostrar a cidade, de mostrar a geografia como próxima à vida deles. O livro tem um objetivo diferente dos outros dois. Enquanto os outros dois se tratam de analisar a cidade de São Paulo do ponto de vista da pesquisa, o Geografias na Sala de Aula já é um livro que está pensando no aluno. A ideia é a seguinte, é mostrar como é possível entender o mundo que o aluno está vivendo através da geografia. Todas essas atividades da vida cotidiana se realizam em espaços-tempos próprios para esta atividade. Então, a geografia diz respeito a esta análise da vida cotidiana se realizando nesses espaços-tempos, que é uma visão um pouco diferente daquela que se tinha de que a geografia era apenas a análise da localização dos fenômenos no espaço. Então, a geografia na sala de aula vai trabalhar com algumas noções que permitem ao aluno construir uma ideia sobre o mundo que ele vive. Tem uma dimensão que é do humano, né? Esse corre-corre maluco, com essa velocidade incrível do dia a dia, com essa sensação de que o tempo passa e a gente faz muito pouca coisa, não é? E essa velocidade do tempo as pessoas percebem, mas o que falta perceber é que esse tempo veloz se relaciona com o espaço amnésico. O que eu chamo de espaço amnésico é um espaço metropolitano em que cada vez que a rapidez com a qual as transformações acontecem fazem com que as pessoas percam a memória dos espaços, porque os referenciais urbanos são constantemente destruídos. E aí o espaço amnésico aparece nesta sensação de perceber a cidade como estranhamento. Ao mesmo tempo, a cidade é o lugar onde esse estranhamento pode virar outra coisa. Esses livros, eles podem ser analisados ou podem ser usados como um complemento ao livro didático. Eles falam sobre a diferenciação urbana, que aparece sobre as formas de segregação, que significa a seguinte situação: nós não moramos exatamente aonde nós queremos. Nós moramos numa relação entre a renda, o universo da renda e o universo do aluguel na cidade. Então, essa cidade vai aparecer muito diferenciada e cheia de conflitos, exatamente como produto deste processo maior de uma sociedade profundamente desigual, produzindo um espaço profundamente desigual. Então, os fundamentos dessa desigualdade que nós vemos na paisagem da metrópole, ele aparece mais desenvolvido e muito mais explicado em todas as suas facetas nesses livros. Eu vejo de forma muito positiva o fato de que na sala de leitura se encontrem 4 dos livros que eu organizei. Porque para o aluno pensar o mundo que ele vive e entender aquilo que ele vê no jornal, ou mais do que isso, aquilo que ele vê na televisão é muito importante. Qual é a explicação dessas coisas que nós estamos ouvindo, não é? E esses livros nos ajudam a pensar o mundo contemporâneo, nos ajudam a pensar essa nossa vida na metrópole. Esses livros na sala de leitura permitem ao aluno e ao professor uma maior compreensão sobre o mundo contemporâneo. A linguagem não é excessivamente técnica, ela traz uma linguagem de modo a trazer para as pessoas que leem um raciocínio claro e objetivo. Ele traz um aprofundamento da formação do aluno, ajuda a responder as questões que a sala de aula nos coloca.
Então eu acho que esse é o sentido maior de uma sala de leitura, é fazer com que o aluno tenha contato com uma bibliografia e através dessa bibliografia ele sinta cada vez mais um interesse maior de abrir os seus horizontes para descobrir o mundo. Esses livros na sala de leitura permitem um uso para além da sala de aula, na medida em que eles podem, por exemplo, o professor pode caminhar com os alunos no bairro aonde está a escola, e quando ele voltar para a sala de leitura, ele tem livros que podem ajudá-lo a compreender este bairro e, mais do que isso, a compreender o fato de que este bairro não está isolado nem da cidade nem do mundo.